Fala, rapaziada da Oak Village, estamos aqui para mais um painel, mais um bate-papo. Estou aqui com o fermento do podcast Sem Groselha, influencer da nossa meia maratona internacional de Florianópolis, Oakberry, e vou bater um papo aqui com ele sobre as experiências com corrida, de onde começou, como é que ele lida com o podcast, a gestão de conhecimento que ele faz, as entrevistas com grandes mentes, com grandes profissionais, grandes estudiosos que ele faz e como ele aplica isso na corrida. Vai trazer algumas dicas aí pra gente também. Opa, não sei se eu tô tão profissional assim ao ponto de trazer as dicas pra rapaziada, mas eu vou contar a minha história e acho que a galera vai curtir. Tenho certeza que sim, que tá preparado sim, mas a sua história também inspira bastante a gente. Então vamos começar por ela. Como é que você começou com a corrida? Você que tá aqui vai participar de qual quilômetro que você vai correr? Vai correr com a gente? Vou fazer 5 km, cara. A minha história com a corrida é até bem engraçada, né? Eu faço os episódios com os meus convidados ali do podcast e quem vinha gravar comigo pela primeira vez era a Raquel Castanharo. E, cara, eu vi que ela era influencer de corrida, né? E eu já tinha preparado uma pauta para conversar com ela sobre o episódio. E no dia que a gente ia gravar o podcast, justamente estava tendo uma prova, que eu não lembro qual prova que era, mas era uma prova de corrida. E daí eu troquei ideia com ela antes, ela, pô, bora correr junto então. E eu falei, pô, mas eu não corro. Ela falou, não, faz um treino aí 1 semana, faltava 2 semanas para a prova. Aí eu fui lá, treinei 1 semana, tipo, cara, quase morri, né? Sabe como é que é o cara correr pela primeira vez? Sei bem. Todo mundo sofre, né, no começo, não fui só eu. E porque eu era mais fortinho, assim, né? Então eu só era forte, mas não tinha aquele fôlego. E aí eu dei uma corrida, quase morri e tal, mas, pô, bora, vamos pra prova, né? Ia fazer a prova e gravar o podcast no mesmo dia. A hora que chegou na prova, a Raquel já falou, não, vamos fazer em menos de 30 minutos, não sei o que, cara, e daí eu fui, pô, que honra, né, poder correr uma prova com a Raquel Castanharo te puxando, mas aí foi massa demais, velho, tipo, eu dei o meu máximo e fiz, tipo, em 29, foi um negócio maneiro, assim, da hora demais, né, não sei como é que é também, minha primeira prova foi muito sofrida e ainda tá sendo sofrida, eu também não consegui fazer esse tempo na primeira vez, não. Não, eu ainda tô sofrendo, assim, o meu melhor tempo também nem é tão alto, cara, eu sempre... Eu fiquei naquela brincadeira de tentar ser híbrido, né? O cara Sim. conciliar e tal, só que a corrida é bem difícil conciliar isso, né? Com corrida e musculação às vezes são coisas que não casam tão bem, tem uma dificuldade, tem que dar uma atenção extra, né? Pra conseguir conciliar. Então, a preparação do corpo é diferente mesmo. Isso, alimentação e tal. E aí, quando tu casa isso com a dinâmica de trabalho, por isso que eu digo assim, a corrida é muito boa porque ela é, querendo ou não, a atividade física que tem a menor barreira, né, de entrada. Então é muito fácil o cara só correr, né? Mas aí quando o cara vai fazer, tipo, só musculação já tem uma barreira diferente para entrar. Mas se o cara vai fazer os dois, daí fica mais complicado e tal. Por isso que a corrida é uma vantagem, é botar o tênis e sair correndo. Não, e muita gente começa, como você começou, assim, algum amigo puxando e vamos lá, vem pra meia maratona Oakberry e tal. Então muita gente vai começar assim e eu quero saber como que estão os seus objetivos hoje na corrida. Você já corre há uns 2 anos, certo? Como é que hoje você prefere fazer 5, prefere fazer 10, almeja fazer mais, fazer maratona, fazer... Como é que é a sua vida com sua relação com a corrida hoje? Cara, eu cheguei num momento do ano passado que eu falei, pô, eu vou diminuir um pouco a musculação e vou dar uma focada em corrida pra ver até onde que eu chego, porque a corrida ela tem uma coisa que a musculação não proporciona, assim, é um estado mental completamente diferente, né? Quando tu tá treinando, pô, às vezes tu tá fazendo muita força, tá fazendo um treino de intensidade, ali é legal, mas a corrida, cara, quando tu tá correndo mais do que 1 hora, né? Tu passa de 1 hora, 1 hora e 10, tu entra meio que num estado, assim, diferente. Eu comecei a gostar bastante dessa sensação. E aí eu falei, pô, vou me propor a correr mais, vou me propor a fazer uma meia maratona. Daí eu fiz a meia maratona da Oak, fiz algumas outras provas e... Cara, a energia da parada é diferente, né? Quem começa a correr essas distâncias um pouco maior. Só que ao mesmo tempo exige muito do corpo. Então ano passado eu dei essa dedicada mais forte na corrida. E aí esse ano eu falei, cara, tem uma outra variável na jogada que é a variável trabalho. E aí eu falei, cara, porque a corrida tu tem que se dedicar, a musculação tu tem que se dedicar. E aí esse ano eu tô um pouco mais focado tanto no lado empresarial, quanto um pouco mais assim na musculação, mas algo só pra... E corrida daí eu corro tipo 2 ou 3 vezes por semana, mas sem objetivo muito grande, né? Não, você falou uma coisa muito importante, porque a corrida tem a questão física, o preparo físico, que é diferente de uma musculação, de outros esportes, é muito específico, e também a questão mental, esse estado que alguns chamam de estado de flow, de hiperconcentração, de hiperfoco.
e você tem uma fome por conhecimento, você é um cara que gosta de adquirir conhecimento, conversar, como eu falei, com grandes mentes, com grandes estudiosos. Então, de que forma você enxerga que a gente consegue alcançar esse estágio, consegue chegar mais próximo desse estado de estar completamente imerso na atividade da corrida? Cara, teve um PhD farmacologista que eu entrevistei, que chama Thiago de Mello, que ele entende tudo sobre a bioquímica cerebral e sobre como funcionam as químicas e tal. E aí a gente, no meio do episódio, cara, ele soltou uma frase que eu achei muito interessante. Ele relata que quando ele corria às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã, ele acordava para correr ali 8, 10 quilômetros, ele muitas vezes na praia, ele cruzava com algum maconheiro fumando ali logo de manhã cedo. E ele fala que o irônico da vida é que os dois estavam buscando a mesma coisa. Porque quando tu corre e tu atinge essa distância um pouquinho mais longa ali, de 8, 10 quilômetros, tu começa a ter a liberação de endocannabinoides. E essa liberação de endocannabinoides que te causa aquele fenômeno que é conhecido como runner's high, que é o cara estar chapado de correr, então ele entra num estado diferente. E ele trouxe justamente esse contraste, que ele estava se esforçando para buscar esse estado, enquanto que a outra pessoa estava fazendo menos esforço, mas sem julgar o cara, mas que os dois estavam buscando a mesma sensação, que os dois estavam buscando a mesma coisa, só que um estava, de certa forma, prejudicando a saúde e o outro estava, com certeza, investindo na saúde dele, cara. E a hora que eu entendi isso, né, algumas chaves na tua cabeça vão virando, assim, pô, que massa, velho. Existem outras vias, né? Eu acho que até saindo um pouco assim do tema, mas eu fiz até um paralelo com como que é possível tu atingir coisas extraordinárias com a meditação em comparação com tu atingir coisas extraordinárias com o uso de substâncias, né? Tem essa balança. Então a corrida, ela te proporciona sensações que tu não tá mais acostumado. Só o fato, por exemplo, de a corrida não ser um esporte que tu fica muito no celular, porque quando tu vai fazer musculação, hoje em dia tu sabe como é que é, cara. Tu vê na academia, ninguém treina sem o celular, o cara bota o celular pra gravar ali o tempo todo, é outra dinâmica. E a corrida não é algo que tu consegue mexer no celular, não tem um intervalinho ali. Tu não vai parar no meio de um treino de tiro pra pegar o celular e pra ver um story ali. Então, o simples fato de tu largar a tecnologia e tu se conectar um pouco com o teu corpo já é uma experiência extraordinária, né? Então é muito gostoso, cara. Até me perdi aqui por onde. Não, perfeito. Acho que o papo é por aí mesmo. É estimular o seu corpo a gerar essa liberação química, esse estado de prazer, que é o que a gente, na motivação, a gente busca esse prazer intrínseco da atividade física, né? E você tem algum ritual, alguma coisa que você faz para buscar esse estado? Você corre com música? Quando você corre, o que você pensa? Você controla a respiração de que maneira? Qual é o seu ritual numa corrida? Cara, eu já fiz muitas coisas correndo. Eu sou uma pessoa que gosta de, como é que eu vou dizer, viver experiências, né? Então, quando eu comecei a correr, eu corria em silêncio, daí tinha vários momentos que eu me conectava com o barulho mesmo, né? Fica aquele barulho só do tênis batendo na calçada e tal, ou tu concentrado na própria respiração. Depois teve um momento que eu comecei a ouvir muita música, o cara botava um Charlie Brown ali, ou botava um rock bem pesado e tal, vivi experiência. Eu fui alternando. E aí eu cheguei numa coisa que acho que fica até uma dica aí para as pessoas, às vezes, que são empresários, precisa resolver muito negócio, cara. Eu comecei a colocar o ChatGPT naquele modo de conversação ao vivo, e aí muitas vezes agora eu corro conversando com o ChatGPT, velho. E é uma experiência muito da hora, velho. Muito da hora mesmo, assim, tipo, ou eu pego, às vezes, algum assunto da empresa que eu preciso resolver e eu vou trocando ideia com ele até resolver. Tipo, eu falo, a gente vai desenvolver tal estratégia de uma campanha de marketing, quais são todas as etapas? Ele manda todas as etapas e aí tu vai destrinchando elas na corrida, velho, que é muito da hora. Ou, às vezes, tu escolhe um assunto aleatório pra tu aprender e tu fala, pô, tô correndo aqui, sabe? Do jeito que tu configurou ele, fica um bagulho muito da hora, velho. Eu acho que eu já tô vivendo um passo na frente de uma coisa que eu tenho certeza que vai ser muito comum no futuro, fazer esse tipo de coisa. Eu fico muito impressionado como a corrida, por ser, como você citou anteriormente, acessível, você só bota um tênis e vai, como você consegue englobar vários setores, várias coisas diferentes na corrida e essa aproximação com a tecnologia, com as tecnologias, tudo que você pode fazer ao redor da corrida, de um equipamento, do que você ouve, acho que tem muitas possibilidades. Além desse contato com o ChatGPT, que outros tipos de tecnologias você acha que a gente consegue associar à corrida para ter uma experiência diferente? Cara, eu acho que quando tu entra com os próprios gadgets, né, que são os acessórios, tu já tá vivendo uma experiência completamente diferente com a corrida, né? Porque tu correr sem monitorar
é muito diferente de correr monitorando. E hoje em dia, eu não sei quais são os dados exatamente, mas eu acredito que uma grande porcentagem das pessoas que corre metrifica a corrida. Ela não corre só com um relógio simples, né? Elas já usam um gadget tecnológico. Então, cara, um relógio que mede a tua frequência cardíaca, que muitos medem o sono, que vão medir a tua velocidade na corrida. Esse nível de dados te permite fazer com que a corrida não seja só um entretenimento ou uma atividade física não monitorada. Eu sempre costumo dizer que as pessoas tendem a evoluir muito mais na corrida do que na musculação, porque elas monitoram muito a corrida. A corrida é mais fácil de tu monitorar. Então, por exemplo, tu vai falar para a pessoa, cara, tu vai correr 1 km em 5 minutos. A pessoa precisa de um relógio, ou de um relógio que tenha a tecnologia ali de batimento e tal, mas com o relógio ela já monitora. Agora, vai fazer um exercício físico, ali a pessoa nem sempre vai até a falha e tal. Então, por isso que tem um progresso muito maior na corrida, normalmente, as pessoas, do que na musculação. Mas essa junção da tecnologia de monitoração, cara, é um negócio muito massa, velho. Porque daí tu começa a ficar competitivo, tu começa a querer bater teu próprio recorde. E eu acho que fica em um certo nível uma competição saudável, sabe? Tu posta numa rede social. Pô, é muito difícil. Até outro dia eu vi um post bem irônico que era alguém fazendo uma crítica assim, pô, e se você fizesse uma maratona, mas você não pudesse postar nenhuma foto, você ainda assim faria uma maratona? Eu acho que hoje em dia tem muito esse lado, mas também, cara, qual o problema, né? Tu fez algo extraordinário. Eu acho que correr já é algo extraordinário. Os dados mundiais de quem consegue correr 5 km em 30 minutos, cara, é pouca gente, velho. Todo mundo que tá aqui nessa Oak Village aqui é pessoa que já é exceção, né, velho? Então eu acho que tudo é válido. Eu acho que tem vários caminhos pro cara viver dentro da corrida, de querer competir, de querer monitorar, ou querer só ir lá fazer uma foto e curtir, correr devagar e ser o último a chegar e vir a ambulância atrás. Eu acho que o da hora da corrida é isso, ela meio que veste qualquer pessoa, sabe? E cada um pode fazer o seu objetivo e ter a sua experiência, como você bem disse. O último colocado, eu já vi muitos últimos colocados ficarem com um sorriso no rosto, felizes, né? E você chamou atenção para esse monitoramento, e eu acredito que você, tendo ciência do que acontece com o seu corpo, te motiva a buscar mais informações, né? Então você ter mais conhecimento de como que é um sono melhor, uma alimentação melhor, um treinamento melhor. Então, desses conhecimentos que você já absorveu, qual que é a sua rotina num dia de corrida? O que você vai fazer no dia 4 de maio, antes de correr os seus 100 km na meia Oakberry? Bom, vamos lá. Eu sou uma pessoa, eu acho que vai um pouco de gosto pessoal misturado com questões biológicas e fisiológicas. Eu não gosto de correr com nada no meu estômago, assim, ou com o mínimo possível. Então, no dia da corrida, eu acordo ali mais ou menos 1h15 antes da corrida. Já deixei separada a minha roupinha que eu vou ali, alguma camisetinha estilosa. Às vezes, de repente, eu corro até com a finisher aqui. Não, mas a camisa desse ano ficou da hora. Boa camisa. E aí, depois disso, eu tomo um café. Aí vou no banheiro, né? Todo corredor sabe que tem que ir no banheiro antes de fazer a corrida, se quiser desempenhar legal ali. Tomo um banhozinho, né? Daí bota a roupa, blá, 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 que já estava separada. E aí eu como meia banana, só para ter um negocinho ali no estômago, para não ficar aquele enjoo de estar com o estômago vazio, mas também para não incomodar fazendo digestão. E aí partiu prova, pô. Aí é fazer uma mídia, encontrar com os amigos, com a galera toda. Inclusive, essa prova agora, cara, vem muito convidado do Sem Groselha para correr, velho. Essa Legal. prova é uma prova, pô, muito da hora, né? Muito bem organizada, é muito bonita. Tem muita gente de fora de Floripa pra correr. Muita, cara. Tá vindo o Teston, que é meu amigo, é um filósofo, cara. Ele tá vindo lá de Chapecó e vai ser a primeira vez que eu vou conhecer o filhinho dele, pô, que nasceu recente. Então ele tá vindo e aí depois da corrida ali a gente vai sair ele, o Wesley, a gente vai pegar uma galera e vai fazer um churrasco, sabe? Então, pô, é um evento que tá agregando muita gente, assim, muita gente se movimenta pra vir, é muito da hora, velho. A corrida é um esporte muito social hoje em dia, né? Uhum. As assessorias, os grupos, você poder ver um amigo que vem lá de longe pra correr. Então, tem essa parte da socialização que também faz parte do que te motiva a estar junto. Você faz parte de algum grupo de corrida? Corre com outras pessoas? Prefere correr sozinho? Cara, eu gosto bastante das duas coisas, assim. Eu sou um cara de muitos gostos, né? Mas eu gosto de alternar ali por semana, tipo, uma vez por semana correr com um grupo. E aí eu corro com o pessoal da Endurance On, que são, cara, fantásticos. O Guto cara fantástico. O Will também estava aqui. Eles são simplesmente sensacionais. É um grupo muito unido, muito querido. E correm ali em Coqueiros toda quarta-feira. Cara, é muita gente, velho. É muita gente, é uma doideira. Tu vai correr, tá todo mundo lá, trajado com a roupa e correndo. E é, mais uma vez, uma vibe gostoso, cara. A corrida tem a ver com socializar, assim.
às vezes também com internalizar, né? Vai entender, a corrida cada um veste do jeito que quiser. Mas eu corro com esse grupo aí, cara, é muito da hora, velho. Que massa. E você é de Florianópolis? Eu nasci em Chapecó, mas eu vim pra cá muito novo, eu já me considero praticamente manezinho, assim, né, cara? Eu tô aqui há 26 anos, então... É manezinho. A gente aceita. Já correu por outras cidades e do Brasil, em outros lugares? Cara, eu já corri quando eu viajei, assim, porque eu corro de correr mesmo, assim, só uns 2 anos. Aí eu já corri algumas vezes que eu fui palestrar, já corri em São Paulo, já corri uma vez, eu tava meio gripadão, assim, meio com manhaca, assim, sabe? Eu falei, pô, quer saber? Eu preciso correr, pegar um sol. Assim, sabe quando tu tá viajando pra lá, pra cá? Daí eu tava em São Paulo, falei, pô, vou viajar, vou dar uma corrida pra tirar a nhaca. Saí correndo, cara, sem camisa na Faria Lima, assim, ó. Eu fiz todo um trajeto louco por dentro da cidade. E o mais da hora de correr em cidade é que tu conhece a cidade de um jeito muito diferente. Eu vou viajar com a minha namorada final do ano, a gente vai pra Europa, cara, e eu já tô botando na agenda, assim, cara, dar uma corridinha em cada cidade. Porque... Não. É outro tipo de turismo, cara. Eu ouvi falar que em volta do Coliseu, ali naquela região da Europa, ali Roma e tal, a galera faz esse turismo de corrida, inclusive noturno. A galera vai, então, porra, é outra coisa, né, cara? É outra experiência pra tu viver numa cidade. Tu pensa, opa, será que essa cidade é boa pra dar uma corrida? E Floripa é muito boa pra dar uma corrida, né, cara? Isso que eu ia te perguntar, é diferente correr aqui na sua cidade que você adotou, do visual de Floripa? Qual é a sensação de participar da meia em Floripa? Aqui, cara, quem já fez esse trajeto aí, essa meia, assim, ó, na beira-mar, eu tô apontando aqui porque tava bem o trajeto aqui. Cara, é simplesmente sensacional, velho. Floripa é outra vibe. Eu já corri várias vezes no Ibirapuera, é muito da hora também, mas todo mundo que vem correr em Floripa fala, cara, é uma vibe, porque é uma cidade muito plana, não é tão saturado igual o Ibirapuera, né? O Ibirapuera tem muita gente, tem que passar desviando. A Beira-Mar ainda é um lugar tranquilo de correr, né? Se não for tipo domingo, meio da tarde. E, cara, o visual é simplesmente sensacional, velho, sensacional, é muita doideira. É por isso que a gente está com 2/3 dos corredores inscritos, 8 mil inscritos, são de fora de Florianópolis. 8 mil, 2/3 são de fora, cara. 6 mil aproximadamente são de fora, então trazem família. Então, um número bem grande da galera que vem para correr, porque eu sempre falo, é muito fácil vender Floripa, né? Vender o nosso visual da Beira-Mar. Só tirar uma foto ali já. Perfeito para postar no Instagram, fazer aquela marca também. Exato. Deixa eu te perguntar, você tem um podcast há 4 anos, começou a correr há 2, e você falou que tá intermediando entre trabalho e correr, que às vezes atrapalha. O que a corrida te trouxe, você conseguiu absorver para sua vida cotidiana de trabalho, de família, em outros setores? Eu acho que a corrida, quando tu começa a correr monitorando e tu começa a se desafiar nas coisas que tu tá fazendo, tu aprende a ter consistência, né? Tu aprende a conseguir vencer barreiras mentais, né? Tu quer fazer 5 km, qual que é teu recorde? Tu faz em 25, tu espreme um pouquinho mais na próxima prova, tu faz um pouquinho mais rápido. Então tu aprende a ter essa persistência, né? Essa força de vontade, essa discussão com a cabeça para não desistir. E ao mesmo tempo também, o que foi muito importante para mim é entender como o nosso desempenho é sensível para algumas coisas, né? Se tu tem um treino para fazer de tiro às 6 horas da manhã numa quarta-feira e no dia anterior, em vez de dormir 8 horas, tu dormiu 6, cara, tu sente a diferença, né? Se ao invés de ter comido uns 3, 4 dias seguidos com uma dietinha legal, tá dormindo bem e tal, tu vai fazer esse treino de tiro, cara, tu sente e tu vê no relógio a diferença que faz. Então, pro mundo empresarial isso acaba sendo observado também. Só que às vezes a gente tem uma tendência a acreditar que não, né? A gente acha, não, cara, eu durmo 6 horas, eu acordo bem, não sei o que. E tem inclusive pesquisa que mostra que isso é um engano, que a pessoa tem a percepção de que desempenha bem, mas quando tu metrifica os resultados, memória e atenção, tu vê que ela tá desempenhando pior, mesmo com a sensação de estar melhor. Então a corrida me ensinou sobre isso, sobre olhar para essa sensibilidade e extrapolar essa sensibilidade para ver como que no meu trabalho estava interferindo essas variáveis que são as mais importantes, né? A gente pode botar aqui sono, exercício físico, alimentação, e aí eu colocaria também estresse e relacionamentos, né? Também relacionamentos pessoais são muito importantes também, afetam muito a gente emocionalmente e tal, e muda o nosso desempenho. E você conversa, como a gente falou, com grandes profissionais, grandes estudiosos. Você trouxe o exemplo aqui do bioquímico, que falou das associações químicas do cérebro. Mas disso tudo que você absorveu, desse conhecimento que você absorveu dos convidados, tem alguma coisa que você consegue trazer aqui pra gente dar de dica pro pessoal que vai correr a nossa meia maratona, de preparação, de disciplina,
de como se portar? O que você consegue com trazer? Com qual objetivo? Com o objetivo de desempenhar ou com o objetivo de viver uma vida melhor? Os dois. Você trouxe as duas hipóteses, vamos trazer um para cada, então. Eu acho Perfeito. Que com o objetivo de desempenhar, tem que sempre pensar em quais são as variáveis que influenciam o teu resultado. Eu acho que é encarar, às vezes, um pouco a vida como se fosse uma empresa e como se tu estivesse trabalhando o Growth Hack, que é tu olhar quais são as variáveis que influenciam no teu desempenho. Então, tu entender que, às vezes, cara, não é só treino. Tem vezes que a pessoa está treinando muito, está dando overtraining. A pessoa está treinando muito e não está com a cabeça boa. A pessoa está treinando muito e não está comendo certo, não está dormindo bem. Então, tentar ver quais são as tuas variáveis que te influenciam no teu resultado e tentar apertar os parafusos para tu desempenhar melhor. Isso é uma coisa que eu aprendi com os convidados do Sem Groselha, cara. E eles extrapolam isso para a vida toda. Então, eles extrapolam isso para os negócios, eles extrapolam isso até mesmo para a vida pessoal. Então é tu olhar para as variáveis que compõem o resultado que tu quer e tu ver como tu pode manipular essas variáveis para obter esse resultado. Acho que é algo que eu aprendi. E quando a gente fala sobre viver bem, cara, dá para dar a mesma dica, cara. Quais são as variáveis que te fazem viver bem? O que te faz sentir prazer real? O que te faz sentir felicidade real? O que te dá a percepção de propósito? O que faz tu se sentir melhor com o teu corpo? Tu tem que mudar o teu corpo ou tu tem que mudar a tua cabeça? Tu tem que se aceitar ou tu tem que se desafiar? Tu tá gordo, tu tem que se aceitar ou tu tem que emagrecer? Ser honesto consigo mesmo, né? Olhar essas variáveis e tentar buscar o sentido correto. Não tentar aceitar o lugar que está, mas buscar o sentido correto. Que às vezes é aceitar o lugar que está também, né? Então eu acho que interpretar as variáveis é a dica que eu aprendi com essas grandes personalidades que eu convivi e que eu apliquei na minha vida e que tem dado muito certo, cara. E fugindo um pouco do assunto, mas vou perguntar como é que vocês escolhem quem vai estar no podcast, as temáticas que vão ser atacadas, o que chama a atenção de vocês quando vocês querem conversar com alguém, o que vocês buscam nessa conversa e nessa absorção de conhecimento? Eu acho que o primeiro ponto que eu levo em consideração é se eu tenho interesse naquele assunto. Porque eu costumo dizer que o Sem Groselha é uma consultoria pessoal que as pessoas têm a oportunidade de assistir. Então, cara, quando eu não sabia nada sobre psicologia, eu fiz muitos episódios com psicólogo. Hoje a gente tem 400 episódios, eu acredito que pelo menos uns 90 a 100 tenham sido com psicólogos. Então eu fui aprendendo. Então esse é o primeiro quesito, o assunto que eu tenho interesse. O segundo quesito é eu acreditar no produto da pessoa. Então eu acreditar que o que ela está vendendo é uma verdade. E aí, às vezes eu vou buscar uma verdade científica ou vou buscar um produto que sabidamente não seja uma enganação. Né? Uma pessoa que está vendendo algo que eu acredito que seja uma pessoa do bem, que está fazendo bem para o mundo. Eu não vou levar lá um influencer do Tigrinho ou um cara que trabalha com algo que eu não creio de alguma forma. E o terceiro requisito é o nível de especialidade da pessoa, né? O nível de conhecimento dela acerca daquele assunto. Então a gente leva muito PhD, doutor, ou pessoa que mesmo sem ter uma faculdade, mas tem muita propriedade para falar daquele assunto porque vive aquela experiência, né? Normalmente os nossos requisitos são esses. E você sente que para os 2 primeiros anos, para os 2 últimos anos, que quando você começou a correr, trouxe uma diferenciação no que você buscava, nos seus interesses, quando você vai buscar entrevistar alguém no seu podcast? Digo, pela corrida, despertou algum interesse diferente nesse sentido? Não, com certeza. Eu acabei fazendo episódios sobre a corrida, porque quando tu começa a conhecer algo, tu começa a descobrir o quanto que aquele algo é interessante, né? Vamos supor, cara, tu sabe que existem obras de arte, mas eu pelo menos, eu não entendo de arte. Mas quando tu começa a entender um pouco de arte, eu sou pianista, eu gosto muito de música, quanto mais tu entende de música, mais tu se fascina. E com corrida também tem isso. Quanto mais tu entende de corrida, tu acaba se fascinando também. E aí tu começa a ver, Kipchoge, tu começa a ver os quenianos contra, sei lá, tem uns franceses na bike, e tu começa a ver que o mundo do esporte é uma loucura de complexidade, de desafios mentais, desafios físicos, e aí tu começa a ter interesse sobre os assuntos. Então eu comecei a trazer alguns convidados que estavam relacionados com isso de certa forma, sabe? Comecei a buscar até mesmo mais conhecimento do ponto de vista fisiológico, né? Fiz o episódio com a Raquel Castanharo, já fiz 3 vezes com ela, fiz episódio também com o Guto da Endurance, fiz episódio com o Wesley, onde eu falei bastante também sobre corrida. Inclusive, sábado agora, né, eu vou estar conversando com o Wesley ali no cinema, né, nós vamos fazer mais uma ação, ali
bate-papo com a galera do Reservatório de Dopamina, a galera que é fã dele. Então, eu acho que é interessante, eu comecei a trazer muitas vezes esse tema à tona. Mesmo que o convidado não fosse de corrida, muitas vezes eu trazia à tona o tema exercício físico ou o tema corrida para ver como que era a relação daquela pessoa com o esporte. Porque a relação da pessoa com a corrida, de certa forma, mostra... É algo que acaba tendo um peso na vida, sabe? Às vezes é uma coisa muito importante. Pô, o próprio Wesley parou de fumar por causa da corrida, sabe? Eu sinto que eu me tornei uma pessoa melhor, um empresário melhor, entendi algumas coisas por causa da corrida. Então, eu acho que todo mundo tem alguma relação, de alguma forma, com exercício físico ou com corrida. Eu comecei a trazer isso. Você trouxe essa relação de atletas do exterior, da França, né, do Quênia, e a corrida de rua no Brasil está dando um boom muito grande aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados que mais faz corrida de rua no Brasil, inclusive. Então, como é que você vê esse cenário, esse crescimento? Se teria alguma mudança, você acha que traz uma mudança efetiva para a sociedade, como as pessoas se comportam? De que forma que a gente poderia trazer essa preparação para a corrida de forma mais cultural, estabelecer uma cultura de corrida no Brasil, em Florianópolis? Como você enxerga isso? Eu acho que a corrida, sem dúvida, se tornou um fenômeno cultural de larga escala. E tem gente, às vezes, que fala isso meio que se incomodando, tipo, porra, virou modinha correr, eu corria quando não era modinha. Cara, é a primeira modinha que tem no Brasil que é boa, velho. Olha quanta bosta já virou modinha, então vamos ficar felizes que a corrida finalmente virou modinha. E cara, pensa assim, se tu precisa do SUS e o SUS tá sempre lotado e tá faltando vaga e tal, cara, isso tem muito a ver com a condição de saúde das pessoas. Então, se tá virando modinha correr, se as pessoas estão saudáveis, cara, tem mais vaga no SUS para as pessoas que realmente precisam. Talvez, sei lá, o teu vô infarte e tenha vaga porque virou corrida, a corrida virou uma modinha, sabe? Então tem que levar isso em consideração. Finalmente tem uma modinha boa. Cara, eu acho que... eu não sei até que ponto vai para se tornar algo muito cultural, porque eu acho que para se tornar algo enraizado, cultural, não é só esse run for fun e run competitivo, só que não verdadeiramente competitivo. Eu acho que faltaria aí, tipo, grandes atletas e tal. Eu acho que o Brasil ainda não é muito maduro no cenário de corrida. Claro que teve grandes nomes, Vanderlei Silva, teve outros maratonistas muito importantes, também da categoria feminina, mas não é um país expoente, pô, tipo o Quênia, tipo o Brasil é no futebol, entende? Falta uma constância, né? Exato. Eu acho que se tivesse um grande nome, como já teve em outros esportes aqui no Brasil, acho que consolidaria mais essa cultura, né? Quem sabe aí nos próximos eventos, aí, nas próximas grandes maratonas ou numa próxima Olimpíada, quem sabe surge algum atleta, quem sabe ele não está até aqui correndo a prova da Oakberry, né? Vai saber, de algum lugar eles têm que surgir. Hoje de manhã no painel que a gente teve, o Júnior da Sportland trouxe um fato importante, né? O Valdir Carvalho, o nosso patrono aqui, ele é um expoente da maratona, da meia maratona, com tempos que não são batidos hoje. Então falta essa constância, né, de a gente valorizar os grandes ídolos, os grandes tempos, ter essa referência que as redes sociais são um passo importante para a gente divulgar esses grandes talentos, essas grandes potências e esses grandes resultados, para as pessoas se inspirar. Você, no seu trabalho, de que forma você tenta inspirar os outros com esse seu exemplo positivo, de ter uma vida melhor, uma vida mais disciplinada? De que forma você busca inspirar as pessoas? Você tem você almeja isso? Eu acho que acontece naturalmente? Porque acontece, de fato, você inspira as pessoas. Eu acho que quando tu busca algo bom pra ti, tu acaba inspirando as pessoas que estão ao seu caminho, né? Tem uma frase, né, que diz assim, não desista agora. Porque pode ter alguém olhando pra você, essa pessoa tá se inspirando em você, às vezes tu nem sabe. Então, quando tu tá buscando se aperfeiçoar, eu acho que a inspiração é uma consequência. E como o Sem Groselha é justamente um podcast que trata sobre eu tendo uma consultoria pessoal, tendo perguntas genuínas para trazer conhecimento para minha vida, para eu me tornar uma pessoa melhor em todas as áreas, intelectual, física, até mesmo espiritual de alguma forma, financeira, em relacionamentos, acaba que as pessoas, por consequência, acabam se inspirando vendo a minha transformação. Então, como é um canal que já tem hoje 4 anos e meio, quase 4 anos e alguns meses,
acaba que as pessoas veem, né, como é o fermento de hoje, como era o fermento de antigamente, e acaba sendo uma jornada de inspiração, de certa forma, pelas coisas que eu consegui conquistar, né, cara? Eu era um universitário bêbado que só queria saber de fazer merda, e hoje eu sou um cara que, cara, preza pela saúde, que tem alguns negócios, tem bons relacionamentos, tem bons amigos. Então a vida mudou bastante, eu acho que as pessoas percebem isso. Então eu acredito que inspirar é uma consequência de buscar algo melhor para si mesmo de maneira perseverante e constante. E atingir também, né? Tem a ver com atingir. E quem que te inspira? Quem são suas grandes inspirações, tanto para o trabalho quanto para o esporte, para a corrida? Cara, eu sempre fui uma pessoa que teve dificuldade em ter ídolos. Eu não sei se tu é assim ou se tu conhece alguma pessoa que é assim. Eu nunca tive aquele cara, tipo, porra, aquele cantor é o meu ídolo, aquele cara, não sei o quê. Então eu tive muita dificuldade em ter mentores. E acontece que o Sem Groselha acabou se tornando meu mentor. E ele virou um mentor extremamente plural, porque eu podia questionar todos os lados. Então eu recebia de um lado um neurocientista, no outro dia um filósofo, no outro dia um médico, no outro dia um cara religioso. Então o Sem Groselha acabou se tornando meu mentor. Só que é óbvio que dentro do Sem Groselha tiveram outros mentores individuais, cara. O Guto Galamba, o próprio Eslen, a própria Raquel Castanharo acabou sendo uma inspiração. A Raquel pra mim foi a pessoa que me fez ter vontade de correr. Que ela falou, a gente vai fazer o episódio, vamos lá correndo. Então foi uma inspiração pra mim, né? E quando tu começa a entender de corrida, tu começa a olhar os números, cara, tu vê, o cara corre bem pra caralho. Na real não é tão fácil fazer uma meia maratona em 1h40. Fui correr, fiz em 2. Fui correr pra caralho, fiz em 1h50. Tu começa a entender os números, tu começa a se inspirar também nas pessoas, cara. Então, pra mim, hoje, o que me inspira é o Sem Groselha. O Sem Groselha é meu mentor. Eu recebo ali pessoas o tempo todo que eu vou selecionando, elas vão fazendo parte do meu círculo de amizades e eu acabo me inspirando com os meus amigos, sabe? É muito bom poder viver isso e não precisar ser uma pessoa que tá distante de mim, né? Porque, sei lá, é estranho tu ter um ídolo, um mentor que é uma pessoa que tá muito distante. É muito bom a gente poder se inspirar com as pessoas que a gente convive, né? Ter aquela amizade que tu sai pra correr, tu vê, o cara trabalha, o cara é esforçado, eu vou correr junto, e tu se inspira nela e ela se inspira a ti, vocês se puxam, sabe? Eu vivo uma vida muito boa, cara, não tenho nada pra reclamar, não. Isso é ótimo, vivendo o sonho, então, né? Vivendo o sonho. E você é nossa influência aqui da Meia Maratona Internacional de Florianópolis, Oakberry. Para além do podcast, como é que você usa as mídias sociais para divulgar o seu trabalho, divulgar esse conhecimento e conseguir atingir o máximo número de pessoas? Hoje eu tenho 2 comunidades. Uma comunidade que a gente traz essa galera do Sem Groselha e os convidados que eu convivo para darem aulas para as pessoas de uma forma individual. Então eu uso as minhas redes sociais para divulgar conteúdo sobre isso, para proporcionar debates sobre os diferentes aspectos da vida, aí, filosofia, psicologia, religião e muitas outras coisas. E aí dentro desse espaço que chama Universo Cognitivo, a gente consegue ter essas discussões. E eu também tenho um grupo de empresários, né? Então o meu conteúdo gira em torno também de mostrar esse mundo, né? De conviver com essas pessoas que são extraordinárias e de, por consequência, estar me tornando uma pessoa extraordinária também. O meu Instagram é sobre um pouco sobre acompanhar a minha jornada de evolução, mas me inserindo em ambientes que não são tão comuns, pelas oportunidades que eu construí, né? Convivendo com essas pessoas e podendo agregar valor para elas e elas agregarem valor para mim também. Então, Fermento TV, né, para quem quiser me acompanhar lá, e também tem o Sem Groselha Podcast lá, tem episódio com a Raquel, tem episódio com o Wesley, meu Deus, com o Wesley acho que tem uns 8, 9 episódios, é uma doideira. Muito conteúdo pra gente absorver. Você falou, você era um universitário que enchia a cara, qual foi esse ponto de mudança para você adquirir essa mentalidade, eu quero ser melhor, eu quero me especializar, eu quero ser o melhor para mim mesmo e absorver esse conhecimento e usar da melhor forma para minha vida? Qual foi o ponto, a chave, quando que a chave virou para você? O que aconteceu comigo era, assim, eu gostava muito de bebedeira, de mulherada, de meter o louco no final de semana, festinha da UFSC, acho que tem muita gente correndo aí hoje que tava lá nas festinhas da UFSC naquela época, né? O negócio é... Que ano que era? Isso aí, cara, de 2014 até 2021. Eu assim, já tive por lá também, então. 5 aninhos ali bem vividos, né? E aí, cara, num determinado momento veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu vendi ingresso pra festa, eu era da Atlética e tal. Acabaram os eventos, acabou a aula. E aí eu tive que parar pela primeira vez e olhar pra minha própria vida e falar, meu Deus, daqui a pouco eu vou me formar, o que eu vou fazer da minha vida? E como não tinha a bebedeira, a mulherada e todas as loucuras de festas ali pra eu experienciar, eu tive que olhar pra minha vida. E no que eu olhei pra minha vida,
eu acabei percebendo que eu precisava fazer alguma coisa diferente, que eu gostasse de fazer, porque eu já sabia que eu não ia trabalhar com engenharia. E aí eu falei, cara, eu vou fazer algo que eu gosto. O que eu tenho de características positivas, né? Botei as variáveis na mesa. Porra, eu me relaciono muito bem com pessoa, eu sou um cara muito curioso, eu me comunico bem, eu tenho uma personalidade carismática, porra, acho que eu devia ir pro YouTube. Aí eu falei, cara, eu vou pro YouTube. E aí eu encontrei no YouTube um nicho que estava começando, só tinha um podcast no país, e aí eu acabei entrando num subnicho, né, que é o nicho de conhecimento profundo, de episódios mais densos, com PhD, com não sei o quê, e acabou acontecendo as coisas em decorrência disso. Mas acabou, a partir disso, vários pontos de virada, né? Tu acaba tendo vários pontos, assim, a vida ela vai te afunilando e te levando em uma direção. Então, comecei a conviver com os convidados Sem Groselha, comecei a transformar a minha própria vida só por conviver com eles, por aprender com eles, por entender as coisas que eu tinha que fazer. Então, ao longo da história, eu fui tendo vários pontos de virada, mas sem dúvida o que deu o estalo mais forte assim, para eu virar da direita para a esquerda foi, com certeza, a pandemia e trocar completamente de trabalho, de ser um estagiário de engenharia civil para ser um cara que tem um podcast. A pandemia foi uma tragédia para muitos, né? Sim. Que bom que você conseguiu tirar algo bom de um momento ruim, né? E foi esse seu ponto de virada. Mas o que você falaria para a pessoa tem esse primeiro estralo de falar, cara, eu quero fazer algo diferente com a minha vida, eu quero melhorar. Que caminho que ele pode seguir para ter essa mudança efetiva? Tem um livro do Paulo Coelho que chama... como é que é o nome? O Alquimista. O Alquimista. E um dos livros mais traduzidos do mundo, né? Um dos livros mais traduzidos e lidos do mundo, salvo engano, só não mais que a Bíblia, alguma coisa assim de livros comerciais. É um dos top 5 livros mundiais, alguma coisa assim. Perfeito. Paulo Coelho, escritor brasileiro. Tem um monte de gente aqui que nem conhece. E esse livro, ele fala sobre a história de Santiago, que era um pastor de ovelhas, e num determinado dia ele teve um sonho com um grande tesouro escondido embaixo das pirâmides, uma coisa assim, e ele decide sair nessa jornada, né? E o livro vai mostrando a transformação dele e as experiências que ele vai vivendo e o aprendizado que ele vai tendo ao longo dessa jornada. E um dos conceitos que é trazido pra gente no livro é o conceito de lenda pessoal. Lenda pessoal, segundo Paulo Coelho, é aquela coisa que a gente nasceu para fazer. Aquela coisa que quando a gente estava se desenvolvendo ali na nossa adolescência, ali dos nossos 10 aos 15 anos, a gente tinha um interesse genuíno por aquele assunto. Parecia que tinha um norte que puxava a gente para aquele lugar. Só que o que acontece? Vem a vida adulta, vem a necessidade de trabalhar, vem a necessidade de começar a se sustentar e nem sempre tu vive essa lenda pessoal. Nem sempre tu consegue viver esse sonho. E o grande desafio da vida adulta que eu acho que as pessoas têm que ter é conseguir resgatar dentro de si o que é essa chama que queima, o que é essa lenda pessoal. Porque na lenda pessoal tá a zona de genialidade da pessoa. Ali, por ela ter curiosidade, tá o lugar que ela consegue se desenvolver e fazer algo diferente. É o lugar que só ela brilha, que ela vai verdadeiramente viver o potencial dela. Então o que eu aconselho para as pessoas ou ler esse livro ou parar e refletir sobre quem você é e quem você foi e quais eram as coisas que você gostava quando você era um adolescente, quando você estava se desenvolvendo, quando não existiam obrigações e outras variáveis na conta. Quem era você, né? O que você faria se você não precisasse fazer nada? E também uma outra dica é perguntar para os seus amigos no que você é bom. Pergunta para os seus amigos, cara, o que tu acha que eu sou bom? Me defina aí em algumas palavras. A pessoa às vezes vai falar algo que tu nem mesmo reconhece. Vai falar, pô, tu é um cara muito criativo. Pô, tu é um cara muito agradável. Não, tu é um cara muito inteligente. Tu é muito resolutivo com problemas. Pô, tu se comunica muito bem. Pô, tu dá bons conselhos. Às vezes tu vai ouvir coisas que tu não sabe. Ou às vezes vão falar pra ti assim, cara, tu edita vídeo muito bem. Eu, quando eu tava na Universidade Federal, foram vários indícios, né? Eu fazia engenharia civil e eu organizava as festas, eu editava os vídeos do telão, eu fazia o marketing dos eventos. E os caras falaram, cara, olha a motivação que tu tem que fazer isso. Tu vira noites e noites. E pra prova, eu não queria nem saber de prova. Tu vira noites e noites pra fazer isso. Olha o quanto que tu engaja, olha o quanto que a tua entrega fica boa, o quanto que as pessoas gostam, tipo, era evento pra muitas pessoas. Então ali eu comecei a entender, cara, tem a ver com preparar algo pras pessoas, né? E o que eu faço hoje com Sem Groselha e com a minha vida é basicamente preparar algo pras pessoas. Nos meus grupos, que eu tenho a comunidade, eu preparo algo para as pessoas. Na minha comunidade de empresários, que tem o Wesley, que tem o Guto Galamba, que tem uma galera foda, eu preparo algo para eles, eu preparo um evento para eles. No Sem Groselha, eu preparo algo para as pessoas, sabe? A minha vida é sobre preparar algo atrás dos palcos e levar para os palcos para causar reações nas pessoas. Eu comecei a entender isso, né? Então, se a pessoa parar e olhar para a jornada dela, olhar para a lenda pessoal, olhar para o que ela é elogiada, o que ela faz bem, o que ela tem uma curiosidade natural,
eu acho que a pessoa vai conseguir encontrar essa lenda pessoal e aí o jogo é outro, cara. E nessa construção da sua história da lenda pessoal, onde você pretende chegar? Quais os próximos passos aí pra você? Eu acho que se eu realmente contasse todos os meus objetivos, a maioria das pessoas ia falar que eu tô maluco, cara. E, na verdade, quando eu comecei, alguns anos atrás, quando eu falei quais eram meus objetivos, eu falei, cara, eu quero ter um podcast, tal. A maioria dos meus amigos falou, cara, quem que vai querer te escutar, velho? Tu vai ser um maluco com um microfone. Então, tem muitas coisas que eu não abro, mas algumas delas, cara, a gente quer consolidar cada vez mais o Sem Groselha como um dos maiores podcasts do Brasil. A gente quer ser essa referência em conhecimento profundo e nas minhas comunidades eu quero ser comunidade de referência por alguns valores que a gente tem. Por exemplo, nesse grupo de empresários maior que eu tenho, a gente é referência por ter pessoas muito confiáveis, muito agradáveis, de muita credibilidade ali dentro e pessoas muito dispostas a agregar umas às outras. Então eu quero ampliar esse grupo, que ele seja um pouco maior, que ele traga pessoas maiores ainda, melhores ainda, e com a minha comunidade fazer ela crescer também, sempre mantendo os valores, porque não vale a pena tu passar na frente, né? Se dinheiro for o teu norte, se like for o teu norte, rapidinho tu já tá pelado na rede social. Essa é a realidade hoje em dia. Então tu tem que definir quais são os teus valores, o que tu quer, o que tu tá disposto, o que tu não tá disposto. E pra mim eu vejo que o norte é mais ou menos esse. Cara, que legal. Pra gente encaminhando pro final, eu queria que você dissesse pra gente as expectativas agora pra nossa meia maratona internacional de Florianópolis Oakberry e fazer o convite pro evento que nós vamos ter aqui no cinema depois do nosso treinão pro pessoal. Perfeito. Cara, a minha expectativa pra essa prova cada um tem as suas expectativas pra prova. A minha pra essa, cara, essa prova pra mim vai ser mais sobre me divertir, encontrar pessoas que eu gosto, viver um bom dia, transmitir esse tipo de mensagem para as pessoas. Eu quero correr verdadeiramente curtindo com a minha namorada, com meus amigos. Esse é meu objetivo na prova, é me divertir dessa vez. E dessa vez não tô com o objetivo de, cara, conseguir fazer 21 km, conseguir fazer rápido. Dessa vez eu tô indo muito para me divertir, para curtir, para ver a rapaziada, uma prova linda. Floripa é linda, tudo maravilhoso, né? E sobre o cinema, no sábado, cara, vai ser às 10h30. É isso, 10h30? Tu confirma o horário pra mim? É 10h30, acredito que seja 10h30. Teremos o treinão antes, né? Tem o treinão aqui no shopping. O pessoal vai tomar café da manhã aqui no shopping, vai pra Beira-Mar fazer o treinão, a gente volta e vai direto pro cinema. Mas tem um problema bem grave, cara. Não adianta nem a gente divulgar o cinema porque esgotou já os ingressos. Todas as entradas o pessoal já pegou. Perfeitamente, bem dito, então, bem dito. Quem já vai, já vai. Pro pessoal ficar ligado pra próxima edição da meia maratona correr, tanto nas inscrições, tanto para pegar os kits, tanto para se inscrever nos eventos. Próximo vamos fazer um aquário de vidro lá e fazer um podcast lá direto da Beira-Mar. É uma grande ideia, a gente pode fazer isso. Tem que ter película no vidro, senão nós vamos morrer de calor. Vamos pensar nessa ideia, vou passar para a direção pra gente fazer. Excelente ideia. Isso aqui é o começo, a gente vai dando um passinho de cada vez para crescer sempre juntos. Irado. Passa os contatos, passa as redes sociais mais uma vez pro pessoal que quiser seguir e acompanhar o teu trabalho. Fechou, galera. Lá no Instagram, Fermento TV. Eu mostro essa minha jornada de evolução, convivendo aí com muita gente foda e me tornando a pessoa que eu quero ser. E também lá no YouTube, Sem Groselha Podcast. Cara, é impossível alguém entrar lá e não curtir os conteúdos, assim. Se a pessoa não gosta de assistir baboseira, quer algo útil, quer evoluir, quer escutar coisas que são extraordinárias, lá é o lugar. Sem Groselha Podcast, no YouTube. Fermento, muito obrigado pelo papo, irmão. Foi muito legal. Vamos curtir então os próximos passos da nossa meia maratona internacional de Florianópolis Oakberry, que vai até dia 4 de maio, com muita coisa para acontecer ainda. Muito obrigado, viu? Fechado, irmão. Obrigado. Valeu, pessoal. Sucesso.